A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Armagedon está revelado no profeta Ezequiel. Mostrarei para os irmãos nesse vídeo que o profeta Ezequiel ele também profetizou sobre a batalha do tempo do fim, ou seja, a batalha do Armagedon, onde Jesus Cristo ele trará seu juízo sobre nações ímpias. Irmãos, em 39 de Ezequiel, aonde fala sobre o assunto de Gog e Magog, irmãos, num dado momento ali da profecia, Deus vai dizer para Ezequiel ele dizer às aves do céu, né, e aos animais do campo para eles se ajuntarem para comer de um grande sacrifício que Deus vai preparar para eles. Esse sacrifício, irmãos, fala da carne de reis e poderosos da terra, irmãos, que esses que estarão aliados à besta no tempo do fim. Irmãos, e lá em Apocalipse 19, nós temos uma profecia semelhante a essa de Ezequiel. Só que lá, irmãos, um anjo está em Apocalipse, está no sol, né? E ele clama para as aves do céu se preparar para a grande ceia do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, é praticamente o mesmo texto, a mesma revelação, irmãos. Esta carne dos poderosos, né, que está falando aqui em Ezequiel e lá em 19 de Apocalipse, para as aves do céu e os animais do campo se ajuntar, diz respeito, irmãos, a carne dos poderosos, né, daquelas nações que estarão aliadas à besta no tempo do fim. Então, irmãos, eu quero fazer aqui a leitura em 39 de Ezequiel, expor o texto, explicar o texto e mostrar para os irmãos a conexão profética, né, que é feito ali em 19 de Apocalipse, né? Ambos os textos tá nos revelando a mesma coisa, né? As nações, né, os poderosos, né, que estarão aliados à besta e será vencido por Jesus Cristo, né, na batalha do Armagedon. Então, irmãos, vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo em Ezequiel 39, do verso 17 em diante. Verso 17 em diante. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de toda a espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde de toda parte, para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comerei e comei carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos, esses, irmãos, tá? Falando ali daquelas nações, né? Que vão estar aliadas à besta, né? Aos poderosos, aos reis, a esses comandantes. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos bezerros, todos engordados em Bazã. E comerei a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue e até vos embebedardes. A gordura e o sangue do meu sacrifício que eu sacrifiquei por vós. E vos fartarei a minha mesa, de cavalos, de carros e de valentes, né? Tá falando aqui, irmãos, de pessoas preparadas para a guerra. E de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Então, aqui, irmãos, basicamente aqui, Deus está mandando o profeta Ezequiel dizer às aves do céu, aos animais do campo, para eles se prepararem, porque Deus está ali, vamos assim dizer, preparando um banquete para eles, né? E esse banquete, irmãos, diz respeito à carne dos poderosos, né? Dos reis da terra, né? Dos valentes, né? Dos homens de guerra. Então, irmãos, o que isso quer dizer? Esses valentes, né? Esses poderosos que terão a sua carne comida pelas aves do céu e pelos animais do campo, tá falando, irmãos, das nações que estarão no tempo do fim aliados à besta. Aqui, irmãos, eu estou fazendo um resumo, né? Em Ezequiel 39, mas todo o contexto aqui em 38, 39 de Ezequiel vai falar de Gog e Magog, né? Sobre os acontecimentos do fim. E aqui, irmãos, Deus vai terminar aqui, né? Mais ou menos o assunto, falando, irmãos, dessas nações, desses poderosos, né? Desses povos que serão vencidos por Cristo, certo, irmãos, né? E aqui, irmãos, depois nós vamos ver em Apocalipse que o que está revelado aqui
foi falado ali, revelado para João também em Apocalipse. Ó, tu, pois, ó filho do homem, assim diz Jeová, quer dizer, o Senhor nosso Deus. Dize às aves de toda espécie e animais do campo, ajuntai-vos e vindes de toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós. Sacrifício grande nos montes de Israel, e comei a carne e bebei sangue. Esse sacrifício, vamos assim dizer, fala de um banquete, fala da carne, irmãos, não de animais literais, né? Mas, irmãos, daqueles, né, que estarão aliados à besta. Ó, verso 18: comereis a carne dos poderosos. Quem são os poderosos? Os reis, comandantes de exército, né? Aquelas pessoas que estão preparadas para a guerra, né? Esses, irmãos, que estarão aliados ao anticristo no tempo do fim. Comerei a carne dos poderosos, beberei o sangue dos príncipes da terra, quer dizer, aquelas 10 nações que estão aliados ali à besta, né? Ó, dos carneiros, dos cordeiros, dos bode, bezerro e todos engordados em Bazã. Então, irmãos, esses carneiros, cordeiros, bode, não está falando de um animal literal, né, que vai ser morto ali para as aves se alimentar dele. Porém, irmãos, está nos apontando para quem? Para os poderosos, né? Para os governos dessa terra, para os reis dessa terra, todos aqueles, irmãos, que estarão vivendo em corrupção, estarão aliados ao anticristo. Verso 20: e vos fartareis a minha mesa de cavalos e carros, de valentes e de todos os homens de guerra. Quer dizer, todos aqueles ali que se prepararam para a guerra, né, que causou tribulação ali no tempo do fim, agora, irmãos, eles vão receber o juízo de Deus, que se revela ali na batalha do Armagedon, onde o próprio Senhor Jesus ele vem para executar o juízo. E vos fartareis a minha mesa de cavalos, carros, né, e de valente e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. Olha o que acontece agora, irmãos, no verso 21, depois que é executado esse juízo. E eu porei a minha glória entre as nações. Após, irmãos, essas nações, né, esses homens de guerras que estarão aliados à besta, ser vencido por Cristo, o que acontece? A glória de Deus é posta entre as nações. Isso, irmãos, está falando do quê? Do reino milenar, aonde Jesus Cristo e a igreja glorificada reinarão sobre as nações que restarem, porque restarão nações para serem regidas por Jesus Cristo e pela igreja no milênio. Então, irmãos, olha, eu porei a minha glória entre as nações, ó, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado e a minha mão sobre que elas estiver descarregado. Então, aqui, irmãos, Deus fala que essas nações que restarem para serem regidas por Cristo e a igreja, aonde Deus porá a glória dela entre essas nações, aqui está falando que essas nações verão o juízo de Deus, que é revelado ali no Armagedon. Primeiro, irmãos, o anticristo ali, a besta, ela levanta seu reino, causa tribulação, causa sofrimento na terra. Depois Jesus Cristo, ele vem, irmãos, e faz um julgamento, né? Vence esse povo, né? Traz o juízo dele, e após isso ele põe a glória dele entre as nações. Então, irmãos, agora nós vamos fazer uma leitura em 19 de Apocalipse, para os irmãos verem que o que está dito ali concorda com as profecias de Ezequiel e que o profeta Ezequiel também falou, né, da batalha do Armagedon e do juízo que Deus vai trazer sobre essas nações ímpias que estarão aliadas ao anticristo no tempo do fim. Então, irmãos, vamos ler aqui em Apocalipse capítulo 19, do verso 17 em diante. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, carne dos tribunos, dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com qual enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca
do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Então, irmãos, aqui não precisa nem de muita exortação, para os irmãos entender que está falando da batalha final, do Armagedon, onde a besta e o falso profeta serão julgados e vencidos por Jesus Cristo. E não só eles, mas todo o exército deles. Então, os irmãos entenderam ali, a figura ali em Ezequiel, Deus mandando Ezequiel chamar as aves do céu e os animais do campo para comer de um grande banquete que Deus vai preparar para ele. E aquele banquete, irmão, está falando daqueles, irmãos, que serão vencidos, né, dos poderosos que estarão aliados à besta e serão vencidos por Cristo no Armagedon. Então aqui no verso 17 está falando: e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos a ceia do grande Deus. Está vendo, irmãos? É a mesma profecia de Ezequiel, é a mesma revelação. Para que comais a carne de reis, quais reis? Os aliados à besta, dos tribunos, a carne dos fortes, carne de cavalos, né? Quer dizer, aqueles que estão preparados para a guerra, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Porque aqui, irmãos, está dando uma ênfase na carne de todos os homens, e falando livres e servos, pequenos e grandes, porque livres e servos, pequenos e grandes, são aqueles que também, irmãos, vão receber a marca da besta, como é dito em 13 de Apocalipse, que faz com que a todos, né, pequenos e grandes, né, livres e servos, né, lhes sejam dado uma certa marca, né, que essa marca vai falar da apostasia, né? Quem receber essa marca está apostatando a sua fé. Então, irmãos, todo aquele que receber a marca da besta, prestar adoração à besta, também, irmãos, vai ser julgado no Armagedon. Também vai ser farto, né? A carne dele vai ser comido por essas aves, irmãos. Então, quer dizer, o juízo vem sobre eles também. Então, os irmãos viram que aqui, irmãos, se conecta ao que o profeta Ezequiel profetizou, e que Ezequiel também foi um dos profetas que falou sobre a batalha do Armagedon e o juízo que Deus trará no tempo do fim. Ó, continuando, para os irmãos ver que está falando mesmo da batalha do Armagedon. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem, ó, guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército, a Cristo e a igreja. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então, vê, irmãos, que a besta e o falso profeta, eles são aqueles que inauguram o lago de fogo e enxofre. Na batalha do Armagedon, esses dois aí vai direto para o lago de fogo e enxofre, ó. Verso 21. E os demais, quer dizer, aqueles exércitos, né, os grandes, né, os poderosos da terra que estavam aliados à besta e o falso profeta, ó, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Quer dizer, Cristo, ó, e todas as aves se fartaram das suas carnes, cumprindo, irmãos, assim, o que o profeta Ezequiel falou também. Então, os irmãos entenderam nesse vídeo que essa profecia aqui se conecta às profecias de Ezequiel, ali do assunto de Gog e Magog, e, irmãos, que ali está falando do Armagedon. Ezequiel também foi um profeta que falou sobre a batalha do Armagedon. E os irmãos, se os irmãos continuar lendo aqui, capítulo 20 em diante, os irmãos vão entender que, após a besta e o falso profeta ser lançado no lago de fogo e enxofre, Satanás é preso por 1000 anos. E Jesus Cristo e a sua igreja reinará por 1000 anos, quer dizer, é o reino milenar, sobre nações restantes, proporcionando um reino de amor, paz, justiça e de tudo que é bom. Então, os irmãos, nota que lá em Ezequiel foi dito que após esse juízo, né, Deus poria a glória dele entre as nações. Então, irmãos, após esse... Aqui também está falando do juízo sobre a besta, né? E todos os aliados da besta. E depois é dito que Satanás é preso por 1000 anos e Jesus Cristo e a igreja reina sobre nações restantes. Quer dizer, é nesse tempo que a glória de Deus
colocada entre as nações, porque Cristo e a igreja passam a reinar sobre as nações restantes, proporcionando, irmãos, ao mundo, em novos céus e nova terra, um reino verdadeiro, sem injustiça, sem guerra, sem morte, sem ódio, sem raiva, sem a ação do inimigo. A glória de Deus será posta entre as nações. Então, irmãos, eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu espero que o vídeo tenha trazido sabedoria, entendimento, conhecimento para os irmãos, que os irmãos tenham entendido, né? Ezequiel foi mais um dos profetas, né, que falou também sobre a batalha do Armagedon. Nos vídeos anteriores eu mostrei para os irmãos que Zacarias falou sobre esse tempo, que o profeta Joel falou sobre esse tempo. Então, irmãos, tudo o que nós aprendemos em Apocalipse, os profetas ali do Antigo Testamento também profetizou. Deus deu para eles entender também. Irmãos, peço para os irmãos, né, a oração dos irmãos em favor da minha vida, para eu poder servir melhor a Deus nessa face de terra, né, para Deus nos abençoar, nos dar mais conhecimento, compartilhar conhecimento com todos os irmãos na fé. Irmãos, compartilhe o vídeo com mais irmãos na fé, para esse conhecimento chegar a mais irmãos também. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém. Deus vos abençoe.